Paz do Senhor, boa noite a todos. Uma excelente noite. Que Deus abençoe essa noite, nesse dia 22 de maio de 2025, né? Você que chegou do seu trabalho, está descansando, você que está trabalhando agora à noite, você que vai ver esse vídeo amanhã cedo, você que vai ver esse vídeo amanhã à tarde, que Deus venha abençoar a sua vida, derramar a sua graça, sua bênção sobre a sua vida e sua casa. Que Deus esteja abençoando vocês. Eu vou ler o livro no capítulo de hoje, que se encontra em Salmos 30, a partir do versículo 1. E assim diz a palavra do Senhor para nossas vidas: Exaltar-te-ei ao Senhor, porque tu me exaustaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste a minha vida para que não descesse no abismo. Cantai ao Senhor vós que sois santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Então, aqui na palavra de Deus, conforme está escrito no Salmos 30, ou como o salmista descreveu aqui, ele está exaltando o nome de Deus, agradecendo ao Senhor por aquilo que o Senhor tinha feito por ele. Assim como nós pedimos bênçãos para o Senhor, nós devemos ser gratos também. Assim como nós pedimos algo, nós devemos agradecer, porque Deus sempre está cuidando, protegendo nossas vidas. Então nós sempre tem que ter aquela coisa: Senhor, eu estou pedindo, eu peço sua ajuda, eu peço que o Senhor me abençoe, mas também tem aquela questão que nós podemos agradecer também a Deus. Não só ficar pedindo, mas também agradecer a Deus por aquilo que Ele faz. Porque Deus cuida de nossas vidas 24 horas por dia, 365, 366 dias por ano. Então, o Deus sempre está cuidando de nós. E Deus sempre está disposto a nos ajudar. Né? Então, Deus tem tudo sob o controle sobre nossas vidas. Deus está sempre cuidando de nós o tempo todo. E basta que nós peçamos a Ele. E também sabemos aprender a agradecer as bênçãos quando Deus concede para nós as vitórias, as bênçãos, né? Quando uma porta se abre. Então, Deus esteja abençoando. Né? Porque que ele fala assim: porque tu me exaustaste e não fizeste com meus inimigos se alegrassem sobre mim. Nesse caso, ele estava agradecendo a Deus por causa dos inimigos, que além de ser inimigos dele, são inimigos de Deus. Então, o que acontece? Ele estava agradecendo porque Deus não deixou ele sozinho. Deus também estava ali lutando com ele. Deus não deixou ele abandonado. Deus não deixou que os inimigos o destruíssem. Então, por causa que muitas vezes tem pessoas que elas tentam atacar a gente, elas tentam fazer algo para chamar atenção, na verdade. Muitas vezes elas, sem pensar muito, muitas vezes o inimigo usando a vida delas, né? Porque geralmente tem pessoas que se deixam ser levadas pelo inimigo, né? Acabam atacando a vida alheia, acabam prejudicando pessoas, né? Então ela acaba se tornando, ela vê uma outra pessoa como se ela fosse uma pessoa que tinha que ser tirada da frente dela, a pessoa que dá empecilho para ela. Muitas vezes essa pessoa tem ciúme, essa pessoa tem inveja, essa pessoa tem cobiça, ela tem desejo de ser o que nós somos, né? Porque ela não consegue se identificar com ela mesma. Então, para ela poder se identificar com algo, ela tem que destruir uma vida, ou simplesmente tentar desestabilizar a pessoa, né? Porque infelizmente vivemos num mundo assim. E tem pessoas que se deixam, além de ter já esse problema, elas se deixam levar pelo inimigo. Elas não se importam muito com a vida humana, mas Deus se importa com a nossa vida. Deus está cuidando de nós. Então nós temos que ter sempre essa lembrança. As pessoas podem ser deixando ser usado pelo inimigo, mas Deus está conosco 24 horas por dia. E nós buscamos a salvação, estar com Deus um dia. Um dia estar lá com Ele, sentado à mesa, para ceiar com o Senhor, com Deus. Né? E tem pessoas que elas não têm essa visão. Elas acham que tudo aqui na Terra vai ficar aqui na Terra. E não fica. Não fica. Tem pessoas que pagam para ver. Um dia elas vão experimentar ver que pagar para ver sai caro. E muitas vezes pode custar a vida eterna. Porque a vida eterna, nós temos que decidir qual que é o lugar que nós queremos ir. Se nós queremos morar com Deus ou se nós queremos morar com Lúcifer. Não tem outro meio termo. A palavra de Deus fala que não existe esse meio termo. Muitas pessoas tentam colocar um muro, colocar outro pensamento. Não. A Bíblia é clara. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos inimigo e somos inimigos de Deus. Nesse caso,
quando nós tentamos fazer aquilo que o inimigo está querendo que a gente faça, a gente se torna inimigo de Deus. Porque nós, em vez de estar querendo buscar algo, nós queremos destruir as outras pessoas, o que é errado. E também, dependendo do lugar, é falta de ética, é falta de profissionalismo nas empresas, é falta de educação, né? A pessoa mostra que ela não tem caráter, mas se ela quiser uma mudança, ela pode mudar de vida. Ela pode ter uma mudança de comportamento se ela deixar que Deus abra o coração dela. Claro que nós devemos orar para essas pessoas. Mesmo que a salvação seja individual, nós devemos orar para essas pessoas. Que Deus venha tocar no coração delas, para que haja uma transformação. Mas se a pessoa não quiser, daí já é um problema dela, não é um problema nosso. Porque nós pedimos para abençoar essa pessoa, mas essa pessoa ela não quer ser abençoada. Ela prefere ser assim, porque ela prefere ir morar em outro lugar. Não estar com Deus, morar em outro lugar onde a pessoa que coloca as coisas na cabeça dela. Por quê? Porque nós temos que olhar para Deus e Deus sempre tem o melhor. O inimigo não tem o melhor. Muitas vezes ele pode até tentar oferecer o melhor, mas o teu melhor vai ficar ali depois que o teu caixão fechar, no dia que nós partimos da terra, já era. Mar de fogo, enxofre e acabou. Aqueles que vão morar com Deus vai ter a vida eterna. Não acabou os problemas, acabou doenças, acabou tudo. É paz que todo mundo procura. E aqui fala: Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Então, tem muitos casos que a Bíblia relata, não só no caso de salmista, que Deus cura. Jesus, quando esteve na terra, sarou as pessoas. Né? E Deus deixou o Espírito Santo para que nós possamos orar pelas pessoas e as pessoas sejam curadas. Porque Deus faz milagre. Nós não fazemos milagre. Jesus, quando estava aqui, era algo diferente, porque Jesus era filho de Deus. E nós éramos ser celestial também. Nós somos seres humanos. Então nós deixamos ser usados por Deus para abençoar outra vida. Quando nós oramos por uma pessoa, essa pessoa ela é curada, também tem a questão da fé dela. Quando nós deixamos ser instrumento, ser um canal de salvação para as pessoas, nós deixamos esse lado da pessoa muitas vezes até ser inimigo. Porque às vezes essa pessoa que muitas vezes quer ser nossa inimiga, ou ela tenta ser inimiga porque ela acha que aquilo é legal para ela, muitas vezes um dia ela vai precisar de uma oração nossa, uma oração tua. Vai precisar que você vá até a casa dela orar, porque muitas vezes acontece muitas vezes essas situações. Tem várias pessoas que acham que pode fazer, mas no fundo depois acabam tendo que esperar a oração de uma pessoa. Claro, essa pessoa tem que ser abençoada, tem que orar pela vida dela e que Deus traga a transformação, Deus salve a casa dela, salve os filhos dela, que essa pessoa tenha uma vida transformada, que ela possa pregar o evangelho também, ganhar almas para Jesus, né? Então para o reino de Deus. Mas isso é algo particular e pessoal de cada um. Senhor, fizesse subir a minha alma de sepultura, conservaste a minha vida para que não descesse ao abismo. Então, quando a palavra fala abismo, é quando nós partimos, nós estávamos mortos e não vemos a vida de volta. Deus, muitas vezes, tem pessoas que já passaram por essa situação. Às vezes elas estavam mortas, né, mas Deus ressuscitou elas. E tem também a questão espiritual, que pessoas que estão mortas espiritualmente e Deus ressuscita essas pessoas. Por quê? Porque muitas vezes nós precisamos que Deus toque em nossas vidas. Nós fechamos nosso coração, nós fechamos nossa mente, nós nos preocupamos mais com o dia a dia, nós nos preocupamos com os problemas e esquecemos muitas vezes de Deus. E Deus está ali, porque Deus também muitas vezes permite algumas situações na nossa vida para que nós tenhamos amadurecimento espiritual, né, e também experimentar o poder de Deus. Porque muitas vezes Deus não tem interesse que a gente fique morto, principalmente espiritualmente, né, e que nós viemos crescer no reino, abençoar outras vidas, porque essa é a função de um cristão, abençoar outras vidas, seja com oração, seja interceder, seja visitar a pessoa, seja pegando o nome da pessoa para colocar nas igrejas que tem onde vai deixar a oração para a pessoa, caixinha de oração. Então, a pessoa que está sempre ali, está ajudando, está abençoando a vida da pessoa. Então, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que abençoar vidas. E também fala assim: cantai ao Senhor, vós que sois santos, e celebrai a memória da sua santidade. Deus é santo. Deus não é igual a nós, seres humanos, que somos falhos. Muitas vezes nós temos que pegar e olhar: Senhor, eu tenho que ser santo, tenho que buscar a santidade, porque nós precisamos do Senhor a cada dia. Nós precisamos estar com o Senhor a cada dia.
Então nós temos que deixar que Deus toque o nosso profundo, nosso coração e na nossa alma, para que haja essa transformação, porque Deus é santo, então nós temos que ser santos. Nós temos que buscar estar na presença de Deus, buscando, fazendo o melhor para Deus. E também buscando uma transformação para nossas vidas, deixar que Deus transforme nosso coração e molde nosso caráter. Que muitas vezes a pessoa ela tem aquele jeito, mas Deus pode transformar aquela pessoa. A pessoa muitas vezes ela se fecha, mas ela pega, se ela abrir uma oportunidade, Deus transforma a vida de pessoas. Claro que depende da pessoa, a gente pode sempre falar assim, não podemos impor algo sobre a pessoa. Nós apresentamos a Bíblia, apresentamos a Deus, a pessoa, mas a pessoa é uma decisão dela. Se ela não quer mudança, ela vai se acertar as contas com Deus no final da sua vida, não na vida terrena. Às vezes na vida terrena pode passar por tribulações, né? Pode acabar colhendo o que está em Deuteronômio 28, mas a pessoa ela pode ter oportunidade. Tem muitas pessoas que têm Deus concede várias vezes a oportunidade da pessoa se arrepender, da pessoa se chegar a Ele. Só que Deus não arromba a porta e Deus não sai arrastando ninguém. Então Deus depende que nós façamos a nossa parte, nós entregamos o caminho dele, nós queremos uma transformação de vida, nós queremos ser de Deus, ter o caráter moldado, ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa diferente na família, ser uma pessoa diferente no trabalho, ser uma pessoa diferente no ambiente da igreja, ser uma pessoa diferente para os vizinhos, né? Uma pessoa que resplandece a glória de Deus, uma pessoa que tem o semblante da glória de Deus, uma pessoa que transmite o poder de Deus, aquela pessoa que quando as pessoas olham, elas querem que a pessoa ore por ela, geralmente é o que acontece, as pessoas elas procuram algo, e quando nós deixamos que Deus transforme os corações, muitas vezes acontece isso, a pessoa vê como referência, porque ela sabe que aquela pessoa tem Deus na vida dela, porque ela teve a vida transformada, ela deixou que Deus transformasse, deixou que Deus trabalhasse a vida dela. Então nós temos que enxergar essa parte. Então, e também aqui fala, porque sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Né? A Bíblia está querendo falar aqui que Deus tem seus momentos de ira. Então, como aconteceu quando perseguiram o povo quando saiu do Egito, que o rei foi atrás. Mas todos eles acabaram afogados, porque se eles tivessem ficado na cidade, não tinha acontecido nada com eles. Mas eles queriam porque queriam eliminar o povo de Deus. Né? Mesmo ele acabou quebrando a sua palavra e pagou um alto preço por isso. Né? E isso saiu caro, que todos os soldados morreram. Os soldados poderiam ter ficado vivos, mas não ficaram. Ele podia ter deixado a cidade dele guarnecida, mas ele preferiu a vingança. Ele, em vez de cumprir com a sua palavra, não cumpriu com a sua palavra e pagou infelizmente com a sua vida e a vida do restante do povo, dos soldados que obedeciam eles, né, estavam abaixo das suas ordens, então eles obedeceram a ordem do rei. Então, e aqui fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus fala que Deus trabalha em vários momentos da nossa vida. Muitas vezes nós estamos tristes, estamos abatidos, mas Deus está ali, porque Deus é diferente de nós. Muitas vezes nós, como pessoas, nós queremos lutar para poder resolver um problema. Só que Deus está esperando que nós falemos para Ele do problema. Porque Deus quer participar, Deus quer ajudar, Deus quer pegar, quer estar junto conosco para resolver a questão. Não importa, muitas vezes tem pessoas que muitas vezes, eu preciso de algo para. Eu estou atrás de uma cura, eu estou atrás de algo. E a palavra de Deus fala que quando nós procuramos a Deus, Deus cura sim. A não ser que Deus tenha algo algo diferente, ou Deus queira levar a pessoa, porque Ele vai morar com ela já, mas é algo diferente. É algo que muitas vezes nós também, seres humanos, não entendemos, mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe aquilo que vai acontecer no nosso futuro, aquilo que está proposto a acontecer, aquilo que Deus não quer que aconteça, né? Muitas vezes tem algo que muitas vezes vai se impactando na vida da família, vai se impactando na vida dos parentes, dos amigos, que muitas vezes não conhecem a Ele, mas vão conhecer Ele. Porque vão ver que Deus age, que Deus transforma, que Deus abençoa. Deus não abandona os seus. Então Deus dá sempre oportunidades, porque nós temos que agradecer a Deus todos os dias e também agradecer o nome dele, buscar a face dele, estar na presença dele. Não deixar que as coisas que acontecem nesse mundo, no planeta Terra, venham nos afetar. Porque, claro, vai ter dias que a gente não vai estar bem. Às vezes tem dias que podem acontecer os problemas e nós muitas vezes não ligar, porque aquele dia nós estamos bem, mas tem dias que nós não vamos estar bem.
Nós vamos precisar que Deus esteja conosco, porque muitas vezes vão ter dias que vamos estar tristes, vamos estar abatidos, muitas vezes cansados, né? Muitas vezes estressados. Então, tem pessoas que muitas vezes entram em depressão por causa de muito trabalho, muito estudo, muitos problemas, né? Mas nós temos que ter aquela certeza absoluta que Deus está conosco todos os dias das nossas vidas. Deus está conosco. Então nós temos que pegar e se agarrar com Deus. Ter a oportunidade de dizer, Senhor, eu aceito o Senhor como o único Rei Salvador da minha vida. Porque eu sei que as pessoas, elas podem me ajudar, mas as pessoas não conseguem a ajuda que o Senhor pode me dar. Não é só ajuda, mas também a questão assim, a fidelidade, porque Deus é fiel. Então, Deus não é igual ao ser humano que muitas vezes pode quebrar, né? Deus quebrar a promessa que fez ou falar que vai ajudar não ajuda. Deus não é assim. Então nós temos que pegar e se chegar a Deus verdadeiramente. Deus sabe de tudo, tudo mesmo. Então temos que procurar a face de Deus. Se você tem um problema dentro da tua casa, tem um problema de enfermidade, procure a face de Deus. Procure, ore, converse com Deus, procure ajuda. Tem muitas igrejas, tem várias igrejas cristãs, né, que sempre tem pessoas dispostas para orar, interceder, né? Não fique sozinho. Não vá na onda de pessoas que falam que tem que ficar em casa, tem que só ler a Bíblia, né, que tem que pegar e só procurar ali, não. Ande, caminhe, porque muitas vezes nós precisamos também que estejam pessoas do nosso lado lutando junto conosco, entendeu? Porque essas pessoas Deus também faz para abençoar nossas vidas. Elas estão ali para abençoar, para orar, interceder, para ajudar nos momentos difíceis. E assim insistindo, porque às vezes nós estamos ruins, às vezes o nosso companheiro do lado também está ruim, às vezes o nosso amigo da igreja também está ruim, e isso vai indo. Isso é um canal para ajudar. Então nós temos que pegar e ver, Deus está acima de tudo, e Deus está sempre disposto a cuidar de nós. E nós temos que ser gratos por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele tem feito por nós, pelas nossas vidas, por aquilo que Ele vem a fazer futuramente. Temos que entregar todos os planos, nossos planos, na mão de Deus. Hoje nós pensamos que é algo difícil, mas para Deus nada é difícil, nada é complicado. Nós, seres humanos, complicamos as coisas muitas vezes. Nós temos que ter fé, esperança. A Bíblia fala muito de fé e esperança. Nós temos que ter fé e esperança em Deus. Crer naquilo que Deus tem para nós, porque Deus está cuidando. Deus tem no tempo certo de nós estarmos na terra. Deus tem o seu desejo, um desejo no seu coração de nós estarmos com Ele lá no céu. Todos nós, onde acabou o problema, acabou tudo. Então nós temos que passar por tudo aqui na Terra. Indiferente se nós vamos viver até os 80, 90, 70, 100 anos, 120 anos. O importante é que nós busquemos a face de Deus, exaltemos o nome do Senhor. Quando Deus faz, Deus é merecedor de toda honra, de toda glória e toda adoração, porque Ele nos fez e Ele nos cuida de nós. Lembre-se, a sua doença não é impossível para Deus te curar. Deus te cura sim. Deus vai tocar na sua enfermidade. Deus pode te curar sim. Busque, continue buscando, não desista. Não desista da sua cura. Não, diferente daquilo que as pessoas falam para você. Porque Deus age e age no momento certo. Não se desespere. Não dê margem para aquilo que muitas vezes o inimigo até usa pessoas para tentar nos deixar tristes. Não se pegue com isso. Você que está desempregado, creia, Deus vai abrir a porta para você. Espere que Deus sempre tem o momento certo. Deus tem a porta certa para onde você vai trabalhar, onde vai ter o sustento da sua família. Vai abençoar também o reino de Deus. Então, tenha calma. Coloque dentro do seu coração que Deus está cuidando de você. Se você tem problemas dentro de casa, deixe nas mãos de Deus. Coloque sempre dizendo, Senhor, abençoa a minha família, abençoa a minha esposa, abençoa meus filhos, você esposa, abençoa meu marido, né? Que abençoe os filhos também orando pelos pais, que esteja abençoando a vida dos pais, né? Porque Deus sempre priorizou a família como unidade. A família é uma unidade para Deus. Deus está ali porque Deus criou a família e Deus quer sempre a família unida. Então, esteja orando para sua casa. Se tem um problema com a pessoa com álcool, com drogas, Deus é capaz de libertar sim. Não desista dessa pessoa, esteja orando, esteja intercedendo. Procure uma igreja, se precisa de ajuda, que as pessoas estejam orando com você. Vai lá, as pessoas vão orar contigo. Porque Deus sempre tem uma saída. Deus sempre traz a solução. Deus sempre traz a bênção para as nossas vidas. Então, pense, lembre-se, Deus está acima de tudo. Então, temos que pegar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós.
E lembre-se, Deus tem o melhor para você, tem o melhor para sua vida, tem o melhor para sua família. E que Deus vai abençoar você sim. Que Deus venha abençoar você e sua casa, que Deus venha derramar o seu poder da sua glória. Senhor Deus, ó Pai, abençoa, Pai, essas vidas, ó Pai, que estão vendo esse vídeo, Senhor. Peço, Pai, que você venha derramar a sua bênção, a sua graça, Pai, a sua vida de cada um, ó Pai. Tu sabes o problema, Pai, tu sabes o que cada um está passando, Senhor. Tu sabes aquilo, Pai, que os seus filhos estão necessitando, Senhor. Pai, dá calma, Pai, apacenta o coração, Pai. Apacenta o coração daquelas pessoas que estão aflitas, Senhor Jesus, ó Pai. Esteja trazendo a sua bênção, Pai, sobre essas vidas, ó Pai. Esteja abençoando, Pai, dando fortalecimento, trazendo, abençoando, Pai, que essas pessoas não venham se sentir sozinhas na terra, porque o Senhor está conosco, que os Senhores venham deixar o Senhor entrar nos seus corações, ó Pai, que eles venham ter um encontro contigo, Pai, venham ter um arrependimento verdadeiro, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, aquelas pessoas que estão em busca de emprego, que o Senhor Deus venha abençoar, Pai, essas vidas, ó Pai, que o Senhor venha abrir a porta do trabalho para essas pessoas, que o Senhor Deus venha derramar a sua graça, a sua bênção, Senhor. Pai, eu peço, Pai, que cada um, Pai, esteja abençoando, Pai, abençoa aqueles que têm empresas, Senhor, Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus poderoso, Pai, e abençoar as pessoas que lá trabalham também nessas empresas, Senhor. Ó, Pai, eu peço, te agradeço por tudo, Senhor. Esteja abençoando a vida dos seus filhos, Pai, derramando sua graça e sua bênção, Pai. Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus venha abençoar a sua vida, venha derramar sua graça, sua bênção. E não esqueça de cultuar. Vá a uma igreja, procure a face de Deus, procure adorar a Deus, porque Deus tem o melhor para você, para a sua vida e para a sua casa. Em um nome de Jesus. Amém.